Hoje nós vamos falar sobre a história de um professor ateu. Era o primeiro dia de aula e chegou na faculdade um rapaz vestindo uma calça jeans, calçando uma bota e uma camisa xadrez. Ele era tido assim como o bobão da corte. Todo mundo gostava de zoar com ele. Ele não se deixava levar por isso. Na carteira dele ele colocou o material e a Bíblia. Quando o professor viu aquilo, ele pegou e falou: nós sabemos que Deus não existe. Se tem alguém aqui que acredita que Deus existe, fique em pé. Ele levantou a mão e ficou em pé. Ele falou: olha, nós temos um voluntário. Como que você prova que Deus existe? Ele falou: Deus existe, professor, porque hoje eu orei e Deus falou comigo. Ele pegou e falou: aí o pessoal ficou tudo em silêncio. Havia muitas pessoas que se diziam ser cristão ali naquela sala, mas era como se fosse um 007, sabe? Escondido. Ninguém sabia sua identidade. E então o professor puxou a gaveta e pegou um ovo. E mostrando o ovo para o rapaz, pegou e falou assim: vamos ver se seu Deus existe. Eu vou jogar esse ovo no chão. Se ele cair e não quebrar, é porque Deus existe. Mas ele vai ter que cair no chão e rolar. O seu Deus existe. Mas se ele cair e quebrar, o seu Deus não existe. Aí ele falou: tudo bem, professor, mas eu posso fazer uma oração antes? Esse jovem falou isso porque ele lembrou de Elias. Elias foi desafiado a fazer descer fogo do céu e queimar a oferenda dele. E ele viu aquilo, ele lembrou dessa passagem e ele pegou e pediu então que ele fizesse uma oração antes. O professor aceitou. Ele falou assim: vamos então ouvir a oração do nosso eleito. Ele então falou: Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu não estou duvidando disso. Eu sei que esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar, porque o Senhor vai segurar esse ovo. Mas ele não está desafiando a mim, Senhor. Ele está desafiando a ti. Por favor, eu sei que esse ovo não vai quebrar. E quando esse ovo cair no chão e rolar sem quebrar, mata esse professor aqui e agora. Amém. Foi um silêncio total na sala de aula. Ninguém nem respirava. O professor estatalou o olho e disse: mas o caso não é de morrer ou deixar de morrer, é do ovo quebrar ou não. Ele pegou e falou assim: professor, o senhor não vai morrer. Deus não existe. O senhor não diz que Deus não existe? Deixa cair o ovo, professor. O professor então começou a passar o ovo de uma mão para a outra. E começou a suar frio, o seu coração começou a bater na garganta, era visível o nervosismo do professor. E o menino insistiu: professor, solta o ovo. E ele, passando novamente o ovo de uma mão para outra, disse: quer saber de uma coisa? Vamos parar com essa brincadeira, porque a hora está passando e eu tenho que dar a minha aula. Aí ele abriu a gaveta, colocou o ovo lá dentro, fechou e não conseguiu dar aula. Tamanho era o nervosismo dele. Nós temos que ter uma fé, nós temos que acreditar na palavra de Deus, nós temos que acreditar que Deus existe, independente de prova ou não. Pedir uma prova para Jesus, para provar que ele era filho de Deus e que Deus existia, ele não deu prova nenhuma. Ele disse que a única prova que teriam era de Jonas no ventre do peixe. Nós